Bom dia, irmãos. Até parece que nós estamos no mês de férias e no frio julho de Curitiba. Isso significa dizer que nós vamos ter que nos esforçar, porque somos em menor número, então nós vamos precisar, cada um, fazer o esforço por 3 ou 4. Não é só pelos dobros, por 3 ou 4. Vamos ficar em pé e vamos dar início ao nosso culto, fazendo a leitura do texto que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, os versos de 1 até 11. Nós vamos ler alternadamente. Eu começo, os irmãos dão continuidade, eu torno a voltar e assim vamos. Romanos, capítulo 8, versos 1 até 11. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Todos juntos. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ainda em pé, vamos cantar o hino de número 42.
Vamos orar. Deus amado, como diz o hino que acabamos de cantar, seu Filho bendito a nós todos deu. Pela tua misericórdia, pela tua bondade, podemos estar aqui reunidos, Senhor. Aceita o culto com a singeleza daquilo que apresentamos, Senhor. Sempre muito distante daquilo que deveríamos fazer, mas aceita, Senhor. Estamos colocando o nosso coração no teu altar, Senhor, implorando que estejas com cada um de nós, Senhor, abrindo-nos para que nós possamos estar preparados para receber cada mensagem que tu tens reservada para nós. Cada palavra de canto, cada palavra de texto, Senhor, a palavra que tu já colocaste no coração do teu servo que vai trazê-la para nós. Prepara-nos a cada um, Senhor, para que possamos estar aqui realmente para honrar e bendizer o teu santo nome. Prepara-nos, Senhor, porque até isso precisamos que tu faças, que tu nos prepares, que tu nos aumentes a fé e que tu estejas, Senhor, presentes como estamos convictos disso, porque tu nos enviaste o teu Filho amado, em nome dele oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar. Que o Senhor Jesus seja a alegria do seu coração sempre, seja o motivo do seu louvor, seja o prazer que está na sua existência, como acabamos de ouvir pelas maviosas vozes dos nossos coralistas, essa composição mais que secular e que pode ressoar hoje também com a mensagem contemporânea a cada um de nós. Nosso carinho especial à congregação reunida nesta manhã dominical, pela sua presença querida aqui conosco, também nossos diletos visitantes, sempre muito bem-vindos. É o momento de conhecer se está entre nós alguém pela primeira vez. Se é a primeira vez que você vem aqui, pedir a gentileza de você ficar em pé, para nós podermos saudá-lo de maneira condigna e brindá-lo também pela sua querida presença. Quem está aqui pela primeira vez? Tem um casal lá atrás, tem gente aqui na frente, que eu sei que é da família da Lidiane,
Por favor, diáconos, aqui na frente, lá atrás também. Aqui, Marcelo. Aguarda um pouquinho que já vai chegar aí o seu presente também. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Bem colocou o presbítero Pedro, é mês de férias escolares, a gente sabe de muita gente está aproveitando para dar uma descansadinha, viajar, aproveitar a semana de veranico, né, em pleno inverno, né, mas é um prazer também receber outros que vêm nos visitar, mas nós temos uma semana cheia, aliás, o resto do mês está bem concorrido, e eu não sei se está no ponto aí o filme das crianças. Não tem filme das crianças, tem pelo menos uma imagem lá para você jogar lá. Não chegou não. A colônia de férias das nossas crianças, que começa amanhã. Se você não fez ainda a sua inscrição da sua criança, filho, neto, sobrinho, vizinho, faça urgente na saída do culto. Começamos amanhã às 14 horas, todas as tardes às 14 às 18, até sexta-feira, e vai ser uma bênção aí para a vida das nossas crianças de 5 a 12 anos. Também vamos dar um reforcinho aqui sobre o Converge. Você tem aí o folder dentro do encarte do boletim. O Converge será dos dias 22 a 24 de julho. Nossos preletores, a parte musical, vamos começar na sexta-noite, seguimos sábado o dia todo, e no domingo na programação regular da igreja. Inclusive no encerramento do Converge, que será no culto às 11 horas, o pregador será o reverendo Ronaldo Lidório, muito conhecido de todos nós, e os outros preletores também bastante conhecidos e que estarão se revezando aqui. Faça a sua inscrição, como a gente disse desde o domingo passado. Inscrição no site, porque é aberta a pessoas de fora, R$50, você faz no site e já paga lá. Mas se você fizer aqui na saída da igreja, R$25, então essa promoção você não pode perder, que é exclusiva dos membros e congregados da nossa igreja. Então, esses dois eventos que vão marcar o nosso mês de julho, mês de férias escolares, crianças e jovens bastante participativos nestas atividades. Seguindo o nosso culto, eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 55, nós vamos ler de 1 a 8. O Senhor é o nosso refúgio, refúgio da procela, aquele em quem nós somos acolhidos quando oramos, aquele que responde a nossa oração, que nos sustenta. Queria convidar você mesmo assentado, como está, mas participe comigo da leitura. Nós vamos ler também responsivamente esses 8 versículos. Salmo 55, de 1 a 8. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me, sendo-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito do coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Às vezes o Senhor não nos livra da tribulação, não é verdade? Mas Ele sempre está conosco na tribulação. Deus tem seus propósitos, Deus tem a sua vontade que é soberana. Mas é verdade que o nosso mundo não atravessa um bom momento. Vez por outra na história, o mundo todo se atribula. Essa semana, a filha do nosso irmão presbítero Toshi, que reside nos Estados Unidos, perdeu um membro da igreja, inclusive, não é isso? Cadê o Toshi? É isso, né? Isso.
por conta daquela violência lá nos Estados Unidos, mortes acontecendo assim absurdamente, Oriente Médio. Eu queria lembrar você de que também é um compromisso da igreja orar pela paz, promover a paz. Eu queria convidar você a orar, reclinar-se um tempo, ore por você, ore pela sua família, mas também ore pela paz ao redor de nós. Vamos separar um tempo para buscarmos refúgio naquele que sempre nos acolhe, silenciosamente, pessoalmente, individualmente. Senhor nosso Deus, nós somos muito fracos em todos os sentidos. Somos limitados por todos os lados, ó Deus. E muitas vezes nós não conseguimos, ou talvez até na maioria delas, nós não conseguimos entender aquelas situações que nos ocorrem, como enfermidades, a violência, a situação econômica do nosso país. A gente não consegue se conformar com isso. Mas nós sabemos que, por mais que nós nunca tenhamos resposta para tudo isso, o nosso coração pode descansar na certeza de que nada, absolutamente nada, foge ao governo do Senhor. Tu és soberano, Tu és rei, Tu és todo-poderoso. E Tu és sempre refúgio, Senhor, daqueles que Te buscam. Nós oramos, ó Deus, porque entendemos que só Tu és a nossa força, a nossa segurança. Nossa segurança não está em armas, nem em instrumentos de guerra. A nossa segurança está no braço forte do Senhor. Mas, ó Deus, nós somos abalados por essa situação que o nosso mundo atravessa, nosso país em situação caótica, mas países também de economia, da maior economia do mundo, como os Estados Unidos, também vem sofrendo com violência.
a guerra no Oriente Médio, os sírios, quantos nós temos aqui no nosso meio, nessa igreja inclusive. Senhor, socorre-nos. Tem misericórdia de nós. E usa a tua igreja como instrumento da tua paz, para levarmos o testemunho daquele que é refúgio em todo o tempo. Nós oramos também nas palavras do nosso Senhor Jesus, quando nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero convidar você a ficar de pé para nós continuarmos a louvar o nosso Deus através de alguns cânticos. Esse próximo cântico diz que nós vamos cantar o amor de Deus para sempre. Você tem cantado através da sua vida o amor que Deus tem derramado no seu coração. Você tem demonstrado esse amor às pessoas que estão ao teu redor. Que você possa fazer isso não somente aqui, mas que agora você possa demonstrar esse amor também, cumprimentando o irmão que está do seu lado, desejando ele um bom culto, abençoando a vida dele. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor, só Tu és o nosso Deus. Só o Senhor, Deus, tem poder para nos salvar, como nós cantamos, Deus. Que nós possamos, através do Teu amor, Deus, nos constranger de tal forma, Deus, que nós queiramos mais do Senhor, que nós queiramos demonstrar esse amor, porque é para isso que nós estamos aqui, para demonstrar o Teu amor para as outras pessoas, para Te louvar, Te adorar de tal forma com a nossa vida, com o nosso caráter, com o nosso ser, que as pessoas vejam o Teu amor resplandecendo em nós, Deus. Que esse seja o louvor, a adoração dessa igreja nessa manhã, ao sair daqui, Deus, e durante a nossa semana, que nós possamos louvar, engrandecer esse Deus que é grande nas nossas vidas e que os nossos atos glorifiquem o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Da carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 3, ouçamos o que o autor nos diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando na vossa alma. Quando nós lemos este trecho, sabemos que ele está ligado ao capítulo anterior, em que o autor fala dos heróis da fé, exemplos de fé, e que na sua vida, no meio de todo tipo de aflições, problemas e desafios, viveram a realidade da fé. Pois, quando nós estamos cultuando a Deus, nós sabemos também que cultuar é entregar. Entregamos este culto a Deus, entregamos a nossa vida a Deus, entregamos aquilo que nós temos, consagramos a Deus. E neste momento de ofertório, lembramos que oferecer as nossas ofertas é um ato de fé, pois quando nós abrimos a nossa carteira ou a nossa conta para comprar uma passagem para uma viagem
ou para comprar roupa, ou alguma outra coisa de necessidade ou não, isso é tudo muito natural. Mas abrir a nossa conta, a nossa carteira, e nos desapegarmos de uma parte daquilo que recebemos, e dar isto ao reino de Deus, isto é um ato de fé. Ninguém vai dar dinheiro, bens, tolamente. Nós fazemos esta dádiva numa atitude de fé e de agradecimento, lembrando que Deus nos deu primeiro para que nós possamos também devolver uma parte. Fé é a comunhão com Deus, e nesta atitude de comunhão com Deus é que nós vamos trazer os nossos dízimos, ofertas e compromissos, enquanto nós cantamos o hino de número 47. Convidamos as crianças a virem até a frente para o culto infantil. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir o teu amor. Aleluia, Senhor, nosso Pai de amor, de misericórdia, nós te louvamos e manifestamos a nossa gratidão a Ti quando trazemos as nossas ofertas, uma parte daquilo que o Senhor nos dá em nosso trabalho e em nossa vida. Nós te agradecemos porque o Teu povo apresenta estas dádivas como uma comprovação da sua gratidão e numa atitude de fé no que tens feito na nossa vida. E também te agradecemos, Senhor, pela vida dessas crianças que fazem parte da nossa igreja, da nossa família, e que são uma bênção, um presente e um futuro que Tu nos dás no Teu amor. Nós te pedimos, ó Deus, que elas cresçam com a Tua bênção e que, como Jesus, tenham a Tua presença sempre
nas suas vidas. E nesta semana em que haverá a colônia de férias, que tudo seja abençoado por Ti, que elas possam aproveitar e crescer no conhecimento do que Cristo fez por todos nós e por elas também. É em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pode sentar. Essa dupla Rei Davi e Mendelssohn vai longe, viu? Com certeza, eu quero aqui fazer um compromisso, preparar uma mensagem específica sobre o Salmo 142, que acabou de ser cantado. Ele é muito rico, muito belo, e acompanhado desse musical, com certeza é tremendamente inspirador para nós. Meus irmãos,
eu creio que hoje é uma manhã de fé. O reverendo Wesley, agora há pouco, na condução do momento do ofertório, enfatizou que é o tema daquele ponto, fazermos a dedicação, a consagração das ofertas do nosso coração, é um ato de fé. E no culto às 9h, o reverendo Davi, com muita propriedade, trouxe-nos uma mensagem também, motivando-nos a fé que transforma a nossa vida, nos dá o amadurecimento necessário e também se apresenta na forma de frutos, frutifica. E eu não quero fugir a esse quadro. A gente aqui segue uma linha temática, mas, curiosamente, no mês que a gente está um pouquinho mais livre do tema, sem fugir dele, as jesucidências acontecem. E a minha mensagem nesta manhã é justamente esta: exercite a sua fé. E você vai abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque. Você vai dizer: qual capítulo, pastor, quais versículos? Todo o livro de Abacuque. Mas nós não vamos lê-lo inteiro, não. Fique tranquilo, você vai fazer isso depois, e vai fazê-lo mais de uma vez. É uma profecia relativamente curta, né? Um livro curto. É um livro que dá para você pegar assim, vou ler essa semana, todos os dias o livro de Abacuque, cada dia uma vez. Eu tenho certeza, no final da semana, você vai quase que decorar o livro de Abacuque. O livro de Abacuque, ele remonta ao 8º século antes de Cristo. Abacuque é contemporâneo de Isaías, até passagens que parecem indicar o mesmo caminho. E Abacuque viveu um tempo de crise, um tempo de grandes dificuldades. Dificuldades no plano econômico, que passava a nação, dificuldades no plano moral, que Israel estava vivendo, muita corrupção, muita injustiça, muita violência, e também, evidentemente, no plano espiritual. E aí a gente inverte a ordem. Não é a crise econômica que leva à crise moral e que acaba desembocando em crise espiritual. É a crise espiritual o motivo, o motor das demais crises. A ordem que vem depois não é muito importante. Mas quando a espiritualidade de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, de uma nação é abalada, o resto vem a reboque. As demais coisas vão se esboroando. Quando nós olhamos em plano a história de civilizações que foram forjadas no âmbito dos valores da palavra de Deus, nós percebemos aquilo como uma base fundamental que foi solidificando um grande povo, um povo que influenciou gerações, que fez diferença no cenário das nações. Quando esta mesma nação, ela passa a desconsiderar o exercício da sua fé, a prática dos valores embasados na palavra de Deus, aquilo é apenas o começo. Pode passar décadas, séculos até, mas aquela influência, ela se reverte numa má influência. Ela acaba desembocando em um testemunho negativo para a contribuição do progresso de toda a humanidade. Abacuque estava vivendo isso no âmbito de Israel, Israel que, no tempo da composição que acabamos de ouvir, do Salmo 142, coisa de 250, 270 anos antes, se tornou a nação mais influente em todo aquele arredor ali. Israel nunca foi tão grande em termos geográficos como no tempo do rei Davi. As conquistas eram enormes. E todo mundo olhava aqui e dizia, isso tem um fator espiritual. É Javé que conduz a Israel. O rei
é o Senhor que impõe. As leis, os mandamentos estão contidos nas Escrituras Sagradas. E como é que uma nação destas chega ao ponto que chegou já no tempo de Abacuque? Esse é um cenário geral. Eu queria que você abrisse comigo, primeiramente, no capítulo 3, versículo 2. A gente vai salteando para lá, para cá, para você ter uma noção clara dentro desta proposta temática que nós precisamos exercitar a fé. A nossa fé não é um dado que nós recebemos, guardamos, assim, eu tenho essa fé aqui, sou crente, está comigo, e a gente não põe ela para rodar, para trabalhar, para crescer, para frutificar. Nós precisamos exercitar a fé. E o profeta diz assim no versículo 2, na sua primeira parte: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Vamos começar por aqui. Você acordou nesse domingo ensolarado, você lembrou, eu vou à casa do Senhor, eu vou participar do culto, eu vou ouvir e cantar os hinos, os cânticos, orar, vou receber a palavra de Deus, especialmente nesse momento, pensando, eu quero alguma coisa que console o meu coração, que conforte a minha alma, que traga paz à minha vida, que revele o amor de Deus, que deixe-me mais tranquilo. E aí a palavra de Deus começa a ser pregada e você de repente vai fazer coro com Abacuque e vai dizer: tenho ouvido, ó Senhor, a tua palavra, as tuas declarações, a tua mensagem, o teu recado, e me sinto alarmado. Ficar alarmado é ligou o alarme. Eu tenho que ficar prevenido. Eu tenho que ficar preparado. Há situações que estão em curso que eu não posso dar de ombros, fazer de conta que não estou prestes a acontecer comigo, que estou imune, isento destas realidades. Ouço as tuas declarações, a tua palavra, Senhor, e fico alarmado. E de fato, quando o Senhor fala, o alarme soa. Pim. Não é o alarme do despertador, não é o alarme para você tomar o seu remedinho, né? Quando dá meio-dia, falta 3 minutos, vai tocar o alarme de muita gente aí, porque meio-dia é uma hora boa para eu tomar um remedinho, né? Espero que você tenha deixado no vibracal aí, né? No silencioso, né? Senão vai ser um danado, né? Quando a palavra do Senhor é pregada, quando ela é comunicada, nós ficamos de sobreaviso, nós ficamos prevenidos. Abacuque se achava muito angustiado. Quando você volta para o início da sua palavra, no capítulo 1, ele revela que o seu sentimento é que as suas orações não estavam sendo atendidas. Que ele orava, e Deus não estava ouvindo as suas orações. Ele chega até a dizer no versículo 12: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? E as suas orações tinham a ver com o contexto. Senhor, tem violência, Senhor, tem corrupção, Senhor, tem injustiça, Senhor, tem miséria, Senhor, a coisa está feia, e eu estou aqui de joelho, e eu estou aqui clamando, e eu faço vigília, e eu não perco reunião de oração, e eu sou o primeiro a chegar no culto, o último a ir embora, e eu leio a tua palavra, Senhor, e parece que o Senhor não está me ouvindo. Aí Deus responde de uma primeira feita, versículos 5 a 11, a resposta deixa o profeta mais alarmado ainda, porque a resposta do Senhor vem nos seguintes termos: as coisas vão ficar mais difíceis ainda, porque nesta parte, capítulo 1, versos 5 a 11, Deus diz que está levantando a solução
para resolver o problema da corrupção, da injustiça, da imoralidade que graçava no meio de Israel. Deus estava levantando um povo chamado assírio, ou também conhecido como os caldeus. Era a superpotência da época, eram os que detinham o poder bélico, o poder econômico, o poder político, e aquele povo estava sendo levantado para ser usado como disciplinador de Israel. Aí o profeta caiu o queixo. Se é esta gente que está vindo para cá para nos corrigir agora, é que piorou, porque essa gente é violenta, esta gente não respeita lei nenhuma, esta gente quer impor a força, o seu domínio, o seu predomínio. E aí o profeta responde a resposta do Senhor, ou fica redarguindo, versículos 12 até o final do capítulo 1, dizendo assim: mas Senhor, o Senhor vai usar esta gente para nos disciplinar? Como pode o Deus puro se permitir a isso, trair a si mesmo, usando o impuro para disciplinar o seu povo? Agora é que eu não estou entendendo nada, Senhor. Não estou entendendo nada. Eu tenho que ficar alarmado mesmo com as tuas declarações. Esse jeito do Senhor agir, não estou entendendo. Por isso, quando ele chega no capítulo 2, ele diz: o negócio é ficar quieto, o negócio é ficar esperando. Eu estou gritando, estou berrando, estou orando demais, e o Senhor, quando me responde, diz: vai ficar pior. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o meu Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ou seja, o alarme está acionado e eu agora vou ficar aqui aguardando o que o Senhor vai fazer. E é nesse ponto que nós nos deparamos com um versículo que se tornou pedra de toque para a reforma do século XVI, que estamos já comemorando desde já, e no final do ano que vem completaremos os 500 anos daquele dia em que Lutero apregou na porta da Igreja do Castelo as suas 95 teses, e foi o estupim da reforma, porque foi baseado nesta mensagem aqui de Abacuque, também reprisada pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, versículo 4, capítulo 2, versículo 4 de Abacuque: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Aqui a referência é aos próprios caldeus, mas o justo viverá pela sua fé. Aqui chegamos na fé. Aqui chegamos no ponto que o reverendo Davi já passou lá no culto das 9 horas, que o reverendo Wesley estava falando agora há pouco: o justo viverá pela fé. Em outras palavras, o Senhor está respondendo para Abacuque: você está atarantado, você não está entendendo as coisas como estão acontecendo. Eu vou dizer uma coisa para você, Abacuque: seja crente, creia, tenha a fé e a exercite, a coloque para funcionar. Eu estou me dirigindo a um auditório muito especial, a um povo de fé, a uma gente que quer ouvir a palavra de Deus, a homens e mulheres, a pessoas mais novatas nessa caminhada, a pessoas mais experimentadas, que na sinceridade do seu coração são crentes. Mas eu preciso reprisar a palavra uma vez dita ao profeta lá no passado: sejam crentes, para valer. Vivam a sua fé na dinâmica mais preciosa que puderem. Não sejam apenas crentes por situações, por circunstâncias, por momentos. Sejam aquilo que vocês são no íntimo do seu coração. Pratiquem a sua fé, exercitem a sua fé. E isso nos leva a algumas lições muito preciosas deixadas aqui pelo profeta no seu livro, e que vão dar curso a esta expressão do Senhor, a esta convocação do Senhor para que sejamos crentes e exercitemos a nossa fé. Porque viver pela fé, primeiro de tudo, implica em deixar Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus.
eu quero de imediato dizer, mesmo que você não queira deixar, Deus vai continuar sendo Deus. Então não me leve ao ponto de imaginar que nós temos a capacidade de mudar o ser divino, e nós temos capacidade para isso, que se nós nos esforçarmos, fizermos assim uma coisa conjunta, nós vamos conseguir. Não, é apenas uma força de expressão. O problema é que muitas vezes nós queremos exatamente fazer isso, especialmente quando queremos assumir o lugar de Deus, quando queremos tomar as rédeas da história, do universo, sob o nosso controle. E esta é uma forma de tirar Deus do seu devido lugar, seja na história, no universo, seja na nossa vida. Em outros termos, isso é muito parecido com idolatria, que protestante, evangélico, presbiteriano, mais ainda, tem ojeriza por idolatria, mas com que frequência nós somos idólatras? Porque nós nos esforçamos para impedir que Deus seja Deus, especialmente colocamos a nós mesmos no lugar de Deus. Eu estou colocando isso porque, ainda no versículo 2 que nós lemos ao início, logo depois do profeta dizer, eu estou com o alarme acionado, ele ora, aviva a tua obra, ó Senhor, no decurso dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Senhor, eu não estou entendendo por que eu oro tanto, e agora quando o Senhor me responde, diz, a resposta está vindo, vem por intermédio desta superpotência chamada Assíria. Então, Senhor, está tudo sob o teu controle. Senhor, eu não posso dirigir a história. Senhor, eu me curvo à evidência de que o Senhor tem um propósito. Eu me curvo à razão de que acima da minha razão há uma razão divinal. Eu me lanço aos teus caminhos, Senhor. E de fato, um pouquinho antes, no capítulo 2, o profeta diz, ou melhor, o profeta acolhe a palavra do Senhor, não é o profeta, é o Senhor dizendo que vai dar um jeito nos caldeus. Então tem os 5 ais sobre os caldeus, não há tempo para a gente tratar nem deles no geral, nem cada um de per si, mas como quem diz, Senhor, então, o Senhor seja Deus mesmo. O salmista afirma no Salmo 46, aquele que inicia dizendo, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, e então o mundo está em convulsão, e tem guerra, e tem conflito, e aí no final do Salmo ele diz assim, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor dos Exércitos. É neste espírito que nós estamos colocando que o exercício da fé implica em deixar Deus ser Deus. Ele vai julgar os caldeus, ele vai julgar o seu povo, ele vai colocar as coisas em ordem, ele tem a rédea, o controle de todas as coisas, inclusive no nosso coração. E na medida em que nós não resistirmos ao seu agir, em que nós não formos empedernidos de coração, em que nos colocarmos na marcha segura do exercício da fé que o Senhor nos dotou, as coisas vão entrar no eixo. Quando o salmista diz lá no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, parece que Abacuque leu isso, porque esse texto é anterior, porque no versículo 20 do capítulo 2, Abacuque diz, o Senhor está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. Contra o que você está lutando? Quais são as batalhas que você está enfrentando? Qual é a resistência do seu coração? Em que termos há um empedernimento na sua alma? Deixe Deus ser o seu Deus. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe o Senhor avivar a sua obra no seu coração. Deixe o Senhor agir na lide que você tem, no seio da igreja, no ministério que Deus lhe conferiu. Deixe o Senhor estar na dianteira e você acompanhando-lhe os passos, porque é nisso que se resume um discipulado, né? Negar-se a si mesmo, dia a dia assumir a cruz e seguir após Jesus. E seguir após
nós, Jesus. Mas não se esqueça também de que o exercício da fé não implica apenas em deixar Deus ser Deus. Viver pela fé também implica em suplicar a misericórdia de Deus. O próprio versículo 2 se conclui nesses termos: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Nós já explicitamos várias vezes que ira de Deus, não pode ser confundida com a raiva humana, com a cólera dos homens, com o espírito exacerbado que muitas vezes nós revelamos quando as coisas não estão corretas, quando não está bem, esbravejamos, gritamos, apelamos, machucamos uns aos outros. Não. A ira de Deus é a justa medida das coisas. As coisas, elas precisam ser ajustadas. E se há um mandamento que foi ferido, e se há uma determinação de Deus que não foi cumprida, e tudo isso acarreta consequências. O nosso pecado foi pago porque a ira de Deus estava sobre nós. Ninguém pode dar de ombros a esta realidade. Quando celebramos a ceia do Senhor e fazemos costumeiramente, somos sempre lembrados de que a justiça que recairia sobre nós, o juízo que recairia sobre nós, caiu sobre Jesus. E por isso nós queremos ser achados nele, conforme a justiça de Deus. Então, esse texto, quando diz assim, é uma oração do profeta: na tua ira, lembra-te da misericórdia. É por aí que a gente vai como crente. Porque quando a gente se compreende nesta relação com Deus, o Senhor está no controle das coisas, o Senhor tem o seu propósito, e vamos crescendo nesta fé, nós corremos o risco de dispensar a misericórdia de Deus, de achar que não precisamos mais dela, de que já chegamos a um nível de espiritualidade que não vamos incomodar o Senhor de ser compassivo, de se inclinar para as nossas miserabilidades, porque até achamos que nem temos. E é justamente neste ponto que nós compreendemos quão miseráveis nós somos. Como precisamos que Deus se incline para a pobreza do nosso ser, a precariedade da nossa vida, as limitações do nosso cotidiano. Por isso o exercício da fé não pode nunca dispensar uma autoimagem bastante explícita da nossa pequenez, finitude, precariedade. Senhor, quando o Senhor estiver julgando o teu povo, quando o Senhor estiver com a tua mão de juízo sobre a nossa nação, ser compassivo, Senhor, ser misericordioso, Senhor. É a declaração do publicano em contrariedade à postura do fariseu. O fariseu achava que podia dispensar a misericórdia divina. O publicano, lá no fundo do templo, com a mão fechada, batendo no peito, dizia: ser propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, Senhor. Isso é fé. Não é fé, ou não se revela como praticante da fé aquele que é cheio de si, prepotente, arrogante, mas o humilde de coração, ele tem o reino dentro de si. Quem está cheio de si, não cabe o reino. Quem está vazio de si, está cheio do reino. Por isso, o profeta também nos ensina, além de deixar Deus ser Deus, suplicar a misericórdia de Deus, é exercício de fé. E nesse quadro ele diz: lembra-te, Senhor, da misericórdia. Porque se o Senhor esquecer por um segundo a tua misericórdia, nós seremos consumidos. Os nossos pecados vão fazer a chama arder tremendamente. É importante a gente considerar isso, porque a partir do versículo 3 dessa belíssima oração, do capítulo 3, fica bastante explícito que o juízo de Deus é pesado. Deus vem de Temã, do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor, e ele vai caminhando para mostrar, quando Deus age, o seu juízo é muito forte. Se nós não estivermos debaixo da sua misericórdia, o que será? O que será de nós? Viver pela fé implica
em deixar Deus ser Deus, implica em suplicar a misericórdia de Deus, mas implica também em não se deixar levar por imediatismos, ou pelo imediatismo. Chegamos ao versículo 17. Esse é um texto bastante conhecido, ele é cantado, ele é declamado, ele é recitado por nós, e ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem o mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Uma situação pontual em que deu tudo errado. Figueira tem que produzir fruto, não está produzindo, não chegou nem a florescer. A videira tem que dar uva, não está dando uva. A oliveira tem que dar azeitona, não está dando. Os campos precisam produzir os diversos cereais, não está produzindo. E com isso, o que é que aconteceu? O gado está morrendo, não temos carne. Deu tudo ao avesso. O reverendo Davi, no sermão das 9 horas, como sempre menciona a sua teóloga predileta, que é a Isabela, né? Diz que a Isabela chegou com o feijãozinho, né? O feijãozinho você não cuidou bem, né? Morreu, né? Olha, é um grande investimento fazer isso agora, viu? Eu recomendo, está melhor do que o ouro, viu? Você vai ganhar dinheiro com isso. Deu tudo errado. E parece que nós que temos o dom da fé, e eu faço questão de frisar, é dom porque Deus deu. Ele diz isso, não vem de vós, é dom de Deus. A gente tem isso. Exatamente nestas circunstâncias negativas, difíceis, atribuladas, críticas, a gente, em vez de se conduzir pela fé, a gente se conduz pelo imediatismo. A gente se conduz pela circunstância. A gente se deixa levar de roldão por este cenário. E por isso, Abacuque vem nos lembrar que a fé, no seu pleno exercício, implica em não se conduzir por estas circunstâncias. Não significa dar de ombro para elas, dizer, isso não é nada, isso não é problema, e é sério, e aí a gente precisa se adaptar, e aí a gente precisa reconhecer, o orçamento está mais apertado, não dá para fazer o que a gente fazia antes, é bom a gente se prevenir, nunca é bom chegar no limite das coisas. A melhor história sobre isso é de José do Egito, e Deus o usou para preparar a salvação da humanidade naquele tempo. Nas vacas gordas a gente guarda, porque nas vacas magras a gente tem alguma coisa. Então tudo isso nos ajuda a passar por momentos difíceis. O que nós não podemos é tornar a nossa fé refém das circunstâncias. E há muitos que fazem isso. As coisas vão bem, estamos em glória. As coisas vão mal, estamos no inferno. A vida do crente não é assim. A vida do crente é sempre conduzida em triunfo. Paulo apóstolo afirma isso na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, dando graças a Deus, e ele diz, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E aí você pensa, mas o apóstolo Paulo, auditórios imensos, essas epístolas lindas, até hoje se celebra o nome desta figura proeminente. Paulo vivia preso, perseguido, chibatado, lapidado, doente, pobre. Mas ele dizia, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, até quando não tem fruto na videira, não tem fruto na figueira, não tem carne, até nessas circunstâncias. O exercício da fé nos leva a deixar Deus ser Deus. Aviva, Senhor, a obra. O Senhor está no controle das coisas. Suplicar a sua misericórdia. Não se conduzir pelo imediatismo, pelo aqui e agora. Mas vamos terminar. Refugie-se no Senhor. Isto é exercitar a fé. Já enganchamos aqui com o versículo 18, terminando este livro. O que é que Abacuque nos deixa como um legado, como uma herança espiritual? Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, porque Deus é a minha fortaleza. Deus é a minha fortaleza.
onde eu me refugio. Eu disse que hoje era o culto para a gente falar da fé, o domingo para falar da fé. Vou pregar sobre a fé de noite de novo. Mas o coral cantou agora há pouco isso no Salmo 142, o versículo 5, para citar uma coisa. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. O meu quinhão na terra dos viventes não é a poupança que eu consegui acumular, não é o patrimônio que está no meu nome, não é o prestígio que eu tenho, não são os títulos honoríficos que eu recebi, não são os aplausos que me conferem, não são os tapinhas nas costas. O meu quinhão é o Senhor, em ti eu me refugio. Isto é exercitar a fé. Pode estar dando tudo para trás, pode estar dando tudo errado. Eu me alegro no Senhor, exulto, me alegro, mas uma alegria exultante, uma alegria explosiva no Deus da minha salvação, porque Ele é minha fortaleza, o meu refúgio, e Ele me dá a ligeireza dos passos que eu preciso, a ligeireza nos pés, para eu poder andar altaneiramente. Altaneiramente não é altivamente. A palavra de Deus recrimina o olhar altivo, soberbo, arrogante. Altaneiramente é impertigado, firme, marchando com força, mesmo que o cenário em redor seja tão negativo. Os tempos de Abacuque eram de crise econômica, crise moral, crise espiritual, acima de tudo. Nossos dias não são diferentes. São dias críticos. E eu quero aqui fazer coro com Abacuque, a crise maior é a crise espiritual. É a crise não de uma descrença, de uma crença equivocada. Nunca os templos estiveram tão cheios, mais até do que o nosso hoje. Talvez até pelo período do ano que nós estamos aí, né? Mas as pessoas estão crendo por razões diferentes. Não estão exercitando a fé neste modelo de Abacuque. Não estão vivendo a fé nesta dimensão da palavra de Deus. Nós precisamos começar daqui. Nós precisamos começar a entender que o Senhor vai fazer a sua obra, independente de nós. Mas nós queremos caminhar com o Senhor. Nós queremos estar nesta boa e santa companhia para que possamos ser o diferencial, sermos constituídos em luzeiros desse mundo tenebroso que vive dramaticamente a sua crise, mas nós haveremos de dar a nossa contribuição para fazer toda a diferença. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém. Amados, vamos cantar o hino 336, caminhando para o encerramento do nosso culto desta manhã. Vamos colocar-nos em pé. Encontrava sem vigor
teu servo do passado. Ouvimos as tuas declarações. E da mesma forma, Senhor, nosso alarme estacionado. Nós queremos, ó Deus, estar atentos, preparados. Queremos mais do que compreender as coisas, queremos entrar forte e firmes no projeto do Senhor. Por isso, ó Pai, nós ousamos orar como Ele. Aviva, ó Deus, a tua obra. Faze a tua obra, Senhor. Não te sintas jamais impedido por nós, porque o Senhor está acima de qualquer destas cogitações. Mas quando nós existirmos, Senhor, vence-nos, ó Deus. Derruba-nos, Senhor. Porque nós sabemos que somente andando no teu propósito, no teu caminho, há sentido para a nossa vida. Aviva, Senhor, a tua obra, faze-a conhecida. Mas não ouvide, ó Deus, a tua grande misericórdia, porque somos fracos, somos frágeis. Precisamos de um Deus compassivo, que nos levante. E dá-nos, ó Deus, não ficar olhando as circunstâncias que estão ao nosso redor, senão olhando firmemente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Aquele que é pedra de refúgio, é abrigo da procela, é aquele que nos dá segurança na alma. Assim, ó Deus, nós te suplicamos, mas não deixamos de orar pela nossa nação, pela nossa gente, pelo nosso povo. Não estamos, ó Deus, gritando e clamando, imaginando que o Senhor não está ouvindo. O Senhor está ouvindo as nossas orações. E nós pedimos, ó Deus, que o teu agir venha favorecer-nos, consertar-nos, dar-nos, ó Deus, o rumo certo, de verdade, retidão, justiça, provisão para todos, respeito. Ó Deus, promove isso no nosso meio. Nós te pedimos isso humildemente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós volva a sua face e nos dê a paz. A graça de Jesus, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo, repouse sobre vós, convosco permaneçam, hoje e sempre. Amém. Vem, derrama paz, vem, derrama bênção sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Vamos nos cumprimentar na paz de Cristo. Um bom domingo a todos. Até logo mais à noite.